Então, pessoal, nesse módulo do nosso curso, a gente vai falar um pouco da legislação e dos órgãos que regulamentam a biossegurança no nosso país. Tá? Um dos principais é o Conselho Nacional de Biossegurança. E o que ele faz, como é que ele é composto? Ele é composto por vários ministros, né, que assessoram, digamos assim, o presidente da República no direcionamento, na aprovação de leis, de políticas públicas com relação à biossegurança. Né? Só tem que os ministros, eles não necessariamente são especialistas nessa área. Então, em geral, o Conselho Nacional de Biossegurança, ele tem uma comissão que é a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, essa sim que é formada por especialistas, né, que vão entender quando a gente fala de organismos geneticamente modificados, e na verdade essa comissão ela foi criada pela lei 11.105, tá? Que institui, digamos assim, a Comissão Nacional de Biossegurança e o CTN-Bio, né? O Conselho Técnico Nacional de Biossegurança. E essa foi uma lei criada principalmente para regulamentar o que a gente chama de OGMs, organismos geneticamente modificados no nosso país. O que são organismos geneticamente modificados? É qualquer organismo em que você altera o seu DNA original. Tá? Vamos dar um exemplo? A gente pode pegar uma planta, tá? E colocar nessa planta um DNA que a torne resistente a uma temperatura extrema, uma variação da temperatura, ou a salinidade do solo, ou, um caso bem conhecido, ela ser resistente a um herbicida. Então você joga lá um herbicida que mata as ervas daninhas e preserva aquela planta que tem um gene de resistência para aquele herbicida. Agora, tudo isso, né, vai ter consequências, porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, da planta que tem um genezinho que resiste a um herbicida, esse gene ele pode ser passado para outras plantas, inclusive para ervas daninhas na natureza, e criar, ao invés de a planta só resistente, ervas daninhas resistentes. Né? Então, pode ser planta, pode ser uma bactéria que vai produzir uma proteína lá importante para uma vacina, né, um fármaco, um medicamento. Então, qualquer organismo geneticamente modificado que tenha a sua carga genética original modificada é um OGM. Tá? E como é que você determina o que vai poder, o que não vai poder ser? Então, o CNT-Bio, né, que é a comissão técnica formada por especialistas das diferentes áreas, aqueles caras que são pesquisadores, que entendem dessa parte de pesquisa, que estão junto daquelas pessoas que desenvolvem as pesquisas dentro das universidades, vão compreender melhor esse assunto e vão se reunir para criar leis, né, leis de biossegurança que garantam, né, a segurança daquele que trabalha com isso, do público em geral também, daquelas pessoas que vão usar aqueles produtos e até também da natureza, do meio ambiente onde esses organismos podem ser, né, introduzidos. Então, nesse módulo da nossa disciplina, nós vamos estudar principalmente essa lei, a lei 11.105, de 24/3/2005, que regulamenta isso. Então vejam só, né, essa lei que cria esses conselhos, a gente está falando dos dois principais, que é a Comissão Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica, né, de Biossegurança, são regulamentados por aqui, além de muitas práticas. Né? Essas práticas
surgiram, isso aqui surgiu principalmente com as técnicas que permitiram a criação de organismos transgênicos, né, que vocês já ouviram falar. Ou seja, você pega um gene de um organismo e coloca em outro organismo. Mas como a gente já vem falando ao longo do tempo, ao longo do nosso curso, essas leis são leis definitivas, são leis imutáveis, né? Não, como toda lei, elas podem se modificar e vão se modificar ao longo do tempo, com os avanços da ciência, com o avanço da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem uma legislação, né? Nós vamos falar mais adiante no curso o que é proibido, o que é permitido, mas agora vamos falar dessa organização de forma geral, né, que regulamenta os organismos geneticamente modificados, que são, né, micro-organismos, plantas, né? Agora já está se fazendo alguma coisa com alguns animais, mas enfim. E isso vai avançar, né? Porque hoje mesmo eu estava lendo um artigo da revista Science que fala lá de um cientista russo que quer editar embriões com a técnica do CRISPR, que é uma técnica de engenharia genética mais moderna, mais atual, né, para tirar, por exemplo, o gene que faz com que as pessoas tenham surdez. Então, né, quer dizer, será que daqui a pouco a gente também já vai ter humanos modificados geneticamente? Estamos caminhando para isso. O que vai regulamentar isso? Então a gente sempre lembra a vocês que quando a gente fala de biossegurança, e biossegurança deriva da bioética, né, que nós falamos na primeira parte do nosso curso, a gente vê o que é correto, o que deve ser feito, como deve ser feito, o que não deve, o que não pode ser feito, e a biossegurança, ela mais ou menos sacramenta aquilo ali que a gente já viu como deve ser feito. Mas isso pode ser modificado e vai ser modificado ao longo do tempo, né? A partir do momento que, por exemplo, a gente introduz essas técnicas para modificar seres humanos, de repente não nessa comissão ou outra comissão, ou novas leis terão que ser criadas para regulamentar isso, né? Porque esse é um exemplo que chama a nossa atenção, porque as pessoas acham, não, mas você editar o DNA de alguém para curar uma doença é legal, qual o problema disso, né? Você vai, por exemplo, evitar que alguém nasça surdo, você pega e edita lá o embriãozinho e aquela pessoa não vai nascer com surdez. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Né? Será que mexer no gene de alguém vai trazer outras consequências que até agora são imprevistas para aquela pessoa? Enfim, né? São questões que só o tempo dirá. Mas o importante no nosso curso é a gente falar que essas resoluções não são tomadas ao acaso, embora muitas delas, a nível, por exemplo, de Conselho Nacional de Biossegurança, sejam até decisões políticas, elas não podem ser pautadas no achismo. Elas têm que ser pautadas em fatos científicos. A gente vai colocar para vocês verem também, só para a gente consolidar um pouco essa ideia, entender a estrutura de como isso funciona, não só a lei, que eu falei para vocês, né, a lei 11.105, decorem esse número cabalístico, como também a página da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Na página da CTN Bio, a gente tem, por exemplo, o que compõe essa comissão. Então a gente tem aqui, olha só, especialistas na área de saúde humana, especialistas na área de saúde animal, especialistas na área vegetal, especialistas na área de meio ambiente, um representante, dois, né? Um representante e um suplente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representante do Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, da Agricultura familiar, em Biotecnologia, em Defesa do Consumidor, em especialista em Meio Ambiente, em Saúde do Trabalhador e da área de saúde. Então vocês vejam, gente, pela própria composição da CTN Bio, o quanto essa área é abrangente e em quantos campos ela pode impactar, né? Nessa página aqui que eu recomendo a vocês dar uma olhada, a gente vai botar o link lá embaixo, a gente tem regulamentações, leis, resoluções normativas, resoluções técnicas, tá? Decretos, tratados internacionais e várias outras questões que obviamente a gente não vai entrar num detalhe tão profundo nesse nosso curso, mas como eu falei para vocês, qual é o objetivo do nosso curso? Dar uma orientação para que vocês saibam onde buscar e conheçam pelo menos o básico dessa legislação. Tá? Então, a nível nacional, a nível do nosso país, a gente tem essas duas instâncias, digamos, superiores. A Comissão Nacional de Biossegurança, que assessora diretamente o presidente da República, né, e trabalha na esfera política, ou seja, é nessa ligação entre a esfera política e a esfera técnica, né, onde vão se analisar diretrizes e políticas públicas a nível nacional que envolvam a parte de biossegurança, né, nesse caso principalmente com relação a organismos geneticamente modificados, e também a CTN-Bio, que a gente está vendo aqui a página dela, que é o comitê que dá assessoria técnica, ou seja, explica em termos científicos, né, como isso acontece. Então a gente vai ficando por aqui, perdão, deixando o materialzinho para vocês darem uma olhada, e qualquer dúvida não esqueçam de perguntar para a gente, para os nossos tutores, né, na sala de tutoria, nas videotutorias, no 0800, tire suas dúvidas, né, e vamos em frente conhecendo um pouco mais da biossegurança.